Oi, Cris, tudo bom? Bom dia. Oi, bom dia! Tudo bem, gente? E aí, como é que você está por aí? Eu tô ótima. E vocês, como Ah, estão? tudo bem também, tudo ótimo. Que É um bom, ótimo que dia bom. para a gente. Já estou com o meu Obrigada, caderno, já estou com a minha igualmente. caneta aqui também. Hoje, Deixa eu o tema botar do o do filtrinho. nosso encontro, né, é poder compartilhar como ter um home office com mais saúde, né? Você que é fisioterapeuta, você que é ergonomista, já trabalha com a área há bastante tempo, faz parte do nosso grupo também de alta performance, nosso grupo de mentoria no próximo Adoro. nível. Muito bom. Uhum. E vamos lá, Cris, assim, para a gente começar aqui esse bate-papo, né? Eu acredito que tem muita gente que que me acompanha, de repente está começando a trabalhar de casa agora, ou está sendo obrigado a trabalhar de casa agora por tudo que vem acontecendo, né? E antes assim da gente começar a entrar nas estratégias, nas ideias, nas dicas aí que você pode compartilhar com o pessoal para poder trabalhar de casa com mais qualidade, aproveitando, né, que está sendo obrigado a fazer isso. Se apresenta um pouquinho rapidinho para quem ainda não te conhece, para quem estiver chegando aqui agora. Fala um pouquinho quem é a Cris, o que você faz, como você ajuda as pessoas, deixa o pessoal saber um pouquinho quem é você. Ah, que legal. Tiago, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade da gente estar compartilhando esse espaço. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? O Aqui tá som, tudo o show. áudio? Isso, tá legal. Tá, perfeito, perfeito. Então, assim, eu trabalho com ergonomia, que é uma ciência que estuda como que o ambiente pode favorecer a saúde das pessoas. Porque a Legal. gente entende que não são as pessoas que têm que se adaptar ao ambiente, sim o ambiente que tem que se adaptar às nossas necessidades. Então, a Uhum. gente faz estudos na área de saúde, na área do comportamento humano, e eu ajudo as pessoas a trabalharem melhor, a trabalharem com mais saúde, com mais produtividade, com mais saúde física, mental, emocional. Legal. E é isso que a gente faz, né? Através das nossas mentorias, através dos nossos trabalhos como coaching também. E eu Legal. atuo em várias empresas aqui no Brasil. Então é uma área que a gente está há mais de 18 anos aí trabalhando e louca para compartilhar um pouquinho daquilo que a gente sabe. Ah, que legal, Cris. Obrigado. É, Imagina, eu que agradeço. Olha que interessante, né? Você falou aí, né, das pessoas trabalharem com mais saúde, trabalharem com mais vontade, elas trabalharem, de repente, com mais energia no próprio ambiente de trabalho, né? Você conhece meu trabalho, o pessoal que me acompanha aqui sabe que, de uma forma ou de outra, é, eu acredito profundamente que a própria definição de propósito, né, das pessoas em realmente querer trabalhar com algo que inspire ela enfim, a expressar seu máximo potencial, ver algo que realmente ama, isso também faz parte dela conseguir colocar mais energia no próprio ambiente de trabalho, né? Assim, a gente pode Com falar, claro certeza. que de toda a parte, vamos dizer assim, estratégica, até a própria parte fisiológica mesmo do corpo em relação ao ambiente de trabalho, que é grande parte do teu trabalho. Eu quero ir primeiramente com você em relação a essa parte psicológica da coisa. O que você acredita sobre isso, sobre a pessoa ela querer trabalhar, ou ela trabalhar com algo que realmente faz sentido para ela, e depois a gente ir para uma parte mais prática, para uma parte mais Técnica. fisiológica da coisa. O que você acha, Cris, em relação a essa questão de se trabalhar com algo que ama, algo que inspire, algo que realmente faça sentido para ela? Então, Thiago, a gente entende que a saúde das pessoas, ela está relacionada com três pilares, tá? A saúde física, a saúde Uhum. mental e a saúde cognitiva. Desculpa, a saúde emocional. Cognitiva está relacionada com a mental. Então, física, mental ou cognitiva e a Uhum. saúde emocional. E quando a gente opta por exemplo, fazer um trabalho pela rotina ou pela necessidade financeira, dois pilares se afetam, que é tanto o cognitivo quanto o emocional. E o físico, ele acaba sentindo isso de uma maneira direta. Então a gente percebe que as pessoas que trabalham com algo que elas não gostam, ou com algo que não condiz com o propósito, daquilo que elas entendem como propósito, elas adoecem, ou emocionalmente, ou fisicamente, ou até mentalmente. Um dado importante que eu quero te passar é que ano passado aqui no Brasil, a maior incidência de afastamento, segundo o INSS, foi por depressão. Então, De afastamento do trabalho, você está do dizendo? trabalho, do Uau, trabalho.
Então, assim, e o segundo maior afastamento foi de dor nas costas. Então, a Uau. doença mental, ela superou a doença física. Então, para a gente ter uma ideia, como é importante, e eu acho que esse momento a gente tem que parar e Uau, pensar incrível nisso, esse dado. né? Qual é o nosso propósito? Né? Qual é o nosso propósito? Eu demorei para descobrir meu propósito. Eu demorei, sabe, de saber que eu tô aqui para ajudar as pessoas a trabalharem melhor. Esse é meu propósito. Tudo que eu faço é para isso, Uhum. na minha vida. Então, assim, eu acho que esse momento é um momento importante para as pessoas pensarem nisso, refletirem o que realmente as faz feliz, sangue no olho, acordar com aquela Uhum. vontade de fazer diferente, de Sim, claro. contribuir para o mundo melhor. Então, por quê? Porque isso traz saúde. As pessoas satisfeitas com o seu trabalho não adoecem. As pessoas Uhum. satisfeitas, as pessoas felizes, as pessoas engajadas, elas não adoecem. Eu posso te dar várias orientações para trabalhar melhor. Eu vou te falar como Uhum. tem que ficar o monitor, a cadeira, a luz. Sim. Mas se a pessoa não estiver emocionalmente equilibrada, mentalmente equilibrada, não vai te adiantar de nada, sabe? Vai adiantar por um tempo e depois não vai mais fazer sentido, porque a dor, ela é aqui, ó. Uhum. Ela é emocional, ela é Uhum. mental, assim. A pessoa não consegue colocar a criatividade em prática, ela não consegue trabalhar, na sua melhor performance, porque ela está em desacordo com o seu propósito. Cris, Então, muito isso interessante, muito legal. Assim, legal eu tomar consciência desse dado, não é que ele seja um dado legal, né? Que você falar que o é. afastamento do trabalho, né, em relação ao INSS, primeiro causado por depressão e segundo por Uhum. dor nas costas, né, que você falou, né, que é Isso, segundo caso. isso. É, olha, e assim, algumas vezes eu vou estar olhando para baixo aqui que eu vou anotar, tá? Eu Tá, sou não, tranquilo. Eu estudante mesmo, também tenho total mesmo. uma. Eu também tô com o meu. Olha só. Muito legal você compartilhar o dado e faz total sentido o primeiro ponto ser depressão, no sentido assim, se as pessoas não estão conectadas em algo que faz sentido para elas ou algo que elas amam fazer, e o trabalho toma grande parte, pelo menos eu poderia dizer, até mais de um terço da quantidade de tempo de nossas vidas, se a gente dividir a nossa vida em 24 horas, provavelmente umas 8 horas as pessoas deveriam dormir, mais umas 8, 10, dependendo do que você trabalha, 14 horas, 15 horas por dia de trabalho. Ou seja, às vezes mais de um terço, quase dois terços da vida a gente vai passar nossa vida trabalhando. E se a gente não estiver trabalhando com algo que engaje a gente, algo que realmente faça sentido para a gente, grande chance da gente desenvolver quadros depressivos, né? Então, é até um estudo Isso. interessante também para que eu possa buscar também mais informação por isso de como que as Sim, pessoas começam a desenvolver esses quadros dentro do trabalho. Né? Não sim. sei se de repente vai existir um período de tempo específico para que ela Tem, comece a desenvolver esse quadro. 3 anos, tem. 5 anos, 10. Você tem alguma informação a mais em relação a isso? Sim, aham. Olha só, Thiago, a gente tem, de conhecimento da nossa área da saúde, é o Uhum. seguinte, a gente tem os fatores genéticos que contribuem para isso, Ok. que são os fatores que contribuem lá no máximo 10%. Os Uhum. outros 90% são relacionados à nossa epigenética, que é aquilo que nos Uhum. rodeia, né? Sim. Então a gente sabe que o que nos rodeia pode afetar os nossos genes. A gente sabe disso. Então, por Uhum. exemplo, hoje a medicina, a ciência, ela indica, por exemplo, você tem o gene do câncer de mama. Ok, ele tá ali, né, para nós mulheres. Mas os seus hábitos de vida, o seu mindset mental, o seu emocional, ele vai interferir na sua genética. Isso Tá. é comprovado, se chama epigenética. Sim, sim. Então, no ambiente de trabalho, a gente tem uma situação, por exemplo, a gente começa a desenvolver uma atividade, tá? Então, esse tempo que você questiona, ele varia muito, ele varia com a nossa atividade, ele varia com a nossa rotina, com os nossos fatores intrínsecos, com os nossos fatores internos, tá? Tá. Então, vamos lá, a pessoa começa a desenvolver uma ansiedade. Ela começa a ficar ansiosa. Então, às vezes, Uau. ela não se sente valorizada, ela não se sente, ela tem aquele potencial e de repente o trabalho dela ele não puxa esse potencial máximo dela. Então, ela começa a desenvolver uma ansiedade. Poxa, por que que eu não consigo desenvolver isso? Eu sou tão boa nisso, por que que não me chamam para isso? Uhum. O meu propósito é esse, eu não consigo desenvolver o meu propósito.
Então, isso acaba gerando uma ansiedade. Essa ansiedade, se ela não é controlada, ela começa a entrar para outros patamares. Então, eu Uhum. começo a me sentir cansada, porque eu começo a colocar muita energia mental nessa ansiedade, eu não consigo performar ou não consigo trabalhar com o meu propósito, e a minha energia ela vai lá no meu mental, e eu vou começando a perder energia. E Uhum. aí eu entro numa fadiga chamada fadiga crônica. Ok. Tá? Inclusive, aqui no Brasil foi capa da revista Época no mês passado. E eu vou, se der, a gente fala disso também, que é a síndrome de burnout, que é a síndrome da fadiga crônica. E ela trouxe uns dados bem importantes também. Acho que depois a gente pode voltar a falar nisso. Legal. Aí ela começa a entrar nesse looping de fadiga crônica, de dormir cansada. Por quê? Porque muita energia dela, ao invés de estar indo para o corpo, está indo para a mente. Porque ela não Uhum. consegue performar da melhor maneira possível, porque ela não consegue trabalhar com propósito, porque ela não é aquilo que ela verdadeiramente é no trabalho, porque ela não tem Uhum. aquele espaço. E essa falta de autenticidade, a falta da gente não ser aquilo que a gente é, desgasta muita energia. E Uhum. aí a gente começa a entrar num quadro de depressão, que Uhum. é ou comer demais ou comer de menos, ou dormir demais ou dormir de menos, ou Incrível. trabalhar demais ou trabalhar de menos. Então eu Uhum. trabalho muito porque eu não quero parar para pensar nisso, então eu vou trabalhar, trabalhar, trabalhar. Ou eu vou me colocar uma meta absurda, vou ganhar, sei lá, 1 milhão num mês. Então, Uhum. isso é um looping muito doentio. E a gente vê muito isso, sabe? Com essa história de todo mundo falar, você vai ganhar tanto, tem que fazer tanto, tem que Uhum. ser perfeito naquilo, tem que ser isso. Olha, eu ganhei tantos milhões. Aí você vê, meu Deus, ele ganhou, eu também quero. E aí fica, e aí Uhum. fica. E o corpo, ele vai adoecendo. O corpo vai dizendo, olha, Uau. eu tô aqui, olha pra mim, Incrível. eu preciso de Incrível. ti, né? Uhum. Ô, Cris, olha que, assim, você descrevendo isso, eu fiz uma viagem no tempo aqui. Uhum. Vou até pedir aqui pro pessoal, quem estiver assistindo essa live aí, compartilha ela, chama com mais amigos, porque de repente você deve ter alguém na família, existe dados, né, que fala que acho que cerca de 5 pessoas, uma tem capacidade de se desenvolver quadros depressivos, né? Então talvez pode ser alguém na tua família, talvez pode ser um amigo próximo que está perto de desenvolver um quadro Disso. depressivo e talvez o conteúdo que a gente está trabalhando aqui hoje pode ajudar. Talvez uma pessoa que está na tua família, talvez um amigo que está próximo de você. Então, compartilha aí com teus amigos, manda um aviãozinho, aperta teu coraçãozinho. Cris, muito incrível porque você descreveu exatamente o que eu vivi até de 2014. Uhum. Trabalhar muito, além de trabalhar muito, muitas vezes trabalhava muito, mas não trabalhava muito focadamente, dizendo assim, muitas vezes muito disperso, colocava às vezes muita energia mental para querer desenvolver as coisas, mas mesmo que eu trabalhasse, eu não me sentia completo também com o que eu estava fazendo e chegava em casa assim bem exausto, tipo assim, Isso aí. bem exausto mesmo, mentalmente, até fisicamente falando, bem cansado. E Uhum. isso refletia totalmente em hábitos alimentares. Não queria me alimentar bem, queria comer, sei lá, pizza, só comer fast food, ou então só Junk fazer food. pedidos de comida. Não, só junk Isso. food, exatamente, não fazer pedidos de. Ou não decidir optar por uma alimentação saudável. Não se E as consequências. exercitava. Oi? Provavelmente não se exercitava Não também. me exercitava exatamente, pô, passava na minha cabeça, pô, calma aí, né? Se eu cansado desse jeito, imagina fazendo atividade física, né? Bem, Olha é, que coisa, né? É totalmente ao contrário, né? Se sente cansado é. por não fazer atividade física, Aí, né? E além de me alimentar muito mal ali, e não fazer também atividade física, eu me sentia realmente totalmente desconectado de um sentido de algo maior, de ter uma, sei lá, de querer expressar algo a mais, né? Você falou, inclusive, ali sobre a colocar a energia, né, o quanto que o nosso cérebro ele pode consumir nossa energia. Tem estudos que dizem que em torno de 20 a 25% da nossa energia vital é consumida pelo nosso cérebro. pelo Então, se a gente cérebro. para para Assim. perceber, o nosso cérebro ele tem cerca de 1,5 kg, assim, 1,4 kg até 1,6 kg, né? Então, 1 quilo e pouco para, sei lá, eu tenho 80 quilos,
mulher 60, 70 quilos, a gente vê que 1,5 quilo para poder consumir cerca de 20 a 25% de energia, olha como o nosso cérebro consome energia. Muito. Então, se ele estiver consumindo muita energia, e se a gente estiver colocando ele para poder consumir energia para as coisas que a gente não quer, ou seja, para depressão, ou seja, para a própria questão da falta de definição de um propósito no trabalho, uma visão mais objetiva do que a gente está querendo viver, pode ser que você vai passar ideias de estratégia para a pessoa ser mais produtiva em casa, ela ter mais qualidade de vida em casa, que foi o ponto que a gente também vai trabalhar aqui logo na sequência. Só que eu te provoquei nesse primeiro momento aqui dessa nossa conversa, você está falando um pouco mais sobre o aspecto psicológico realmente da coisa. Porque, assim, claro que se a gente conseguir juntar as duas coisas, psicológico com fisiológico, perfeito. Agora, cara, se a pessoa se ela tá no aspecto psicológico bem definido do que ela quer trabalhar, cara, não importa a condição que ela tiver fisiológica, ela pode estar com um banquinho ali, ela pode ter que trabalhar em pé o dia inteiro, ela vai fazer acontecer, né? Só que vamos voltar nessa parte psicológica, assim. E o que você pensa, Cris, que pode ser os primeiros passos, ou que pode ser, talvez, antes dos primeiros passos, mas os primeiros alertas, talvez, a luzinho, o sinalzinho, laranja, nem vermelho ainda não, laranja, estou desenvolvendo talvez uma possibilidade de depressão, estou desenvolvendo de repente essa fadiga crônica, síndrome de burnout, que nem você falou. Quais podem ser na tua cabeça, assim, na tua ideia, os primeiros sinais aí que a pessoa pode começar a pensar, estou começando a desenvolver aquele quadro ali. Você tem alguma ideia aí que você possa compartilhar com o pessoal? Sim. Deixa eu só trazer mais um dado, olha só. Legal. 62%. Então, presta atenção nesses sinais que eu vou passar, tá? 62%, última pesquisa que eu li sobre isso. E tudo que eu tô te dizendo, Thiago, não é coisa assim que eu acho, tá? Eu sou estudiosa, então eu leio muito artigo. Assim como você, a gente sabe no nosso grupo que a gente estuda muito, né? Sim, claro. 62% da população ativa apresenta sintomas de burnout. Uau. Tá? Burnout, que é essa síndrome da fadiga crônica, que ela gera, ou ela é gerada ou ela gera, então é um looping. Na verdade, a gente não consegue, não são sintomas, são sintomas associados, ok? Então, 62% da nossa população ativa apresenta esses sintomas. População economicamente ativa, então quer dizer que mais de 50% da população que trabalha apresenta sintomas de burnout, que eu vou passar para você. Então, esse sintoma de burnout, eles são sintomas que estão associados, eles não são desassociados, eles são associados à depressão e ao estresse. E outro dado que eu quero te passar, que você tem que ficar muito atento, você, todo mundo, né? Eu, todo mundo, é que o índice de suicídio, ele vem aumentando no mundo de uma maneira absurda, porque as pessoas estão perdendo o seu propósito de vida. Então, assim, e essas pessoas que sofrem, né, que acabam cometendo suicídio, elas estavam ou com ansiedade exagerada, né, ansiedade generalizada, que a pessoa da psicologia chama, ou com depressão, ou extremamente fadigada, sem propósito, cansada da vida, cansada do mundo. Então, assim, esse é um dado que a gente tem que parar para pensar. Hoje, no mundo digital, hoje no mundo que a gente está conectado, a gente está só. A gente está sozinho, a gente se sente sozinho, a nossa alma está sozinha. Então, isso envolve uma reflexão muito maior, talvez uma próxima oportunidade que a gente tenha. Então, assim, Legal. a gente tem que parar e olhar para dentro, né? Agora, assim, respondendo, quais são os sintomas? Então, vamos lá. Ansiedade, tá? Ansiedade, a gente sente ansiedade, é normal, né? Eu estava ansiosa para começar a nossa live, mas o que a gente tem que olhar é assim, aquela ansiedade fora de controle, aquela ansiedade que a gente não consegue segurar. Então, aquele frio na barriga continuamente, aquele taquicardia, às vezes a mão gelada por muito tempo, aquela tremedeira. Então, quer dizer, o teu corpo está te dando sinais que tu não está controlando a tua ansiedade. Então, esse é um sinal. Cansaço, tá? Um cansaço prolongado. Então, eu durmo bem, mas eu acordo cansado. Eu descanso o final de semana, mas eu acordo cansado. Eu viajo de férias e eu mal e mal começo a trabalhar e eu já tô cansado de novo. Então, esse é um sinal que a gente tem que observar, tá? O estresse, ele é uma situação que o nosso corpo vive. A gente precisa do estresse, ele é uma reação de fuga,
né? A gente sabe disso. Mas ele é uma emoção, ele é uma reação neuroquímica primordial. Então, quer dizer, a gente tinha lá nos primórdios, a gente via um leão, a gente tinha que escapar e a gente desencadeava cortisol e a gente tinha que fugir daquilo. O Uhum. problema é que hoje a gente libera esses hormônios e esses neurotransmissores a conta-gotas. Então, se a gente não tiver um controle das nossas atividades, a gente tem uma reação de estresse a conta-gotas. Então, todo Uhum. dia eu tenho uma situação que me estressa. Todo dia eu tenho algo que foge do meu controle. Então, eu vou liberando o cortisol a conta-gotas. E isso é um perigo, tá? Uhum. Não controle dos nossos sentimentos. Não controle das. Então, envolve aqui a falta da nossa inteligência emocional, de não conseguir colocar em prática. E, ó, uma coisa, não controle dos nossos pensamentos. Presta atenção no que eu vou te dizer, gente. Olha só, a gente não controla, a gente está toda hora recebendo informação, a gente não tira um tempo para descansar o nosso cérebro. Então, você vai dormir e você já tá, e a tua mente não consegue parar para você descansar naquele momento específico. Então, esses são alguns sintomas de que algo não está legal com você. Sintomas físicos. Já falou falta de energia, intestino desregulado, dor de estômago, sintomas mentais, baixa produtividade, falta de foco, retrabalho, tá? Então eu faço uma coisa, a coisa não sai bem, aí eu tenho que voltar e fazer de novo, né? Aqui, a Cami colocou aqui, o ócio criativo precisa existir, sim, é verdade. Quando a gente não consegue ter esse relaxamento da mente, a gente não consegue ser criativo, a gente não consegue colocar em prática as coisas que a gente se propõe a fazer. Então, são sintomas que, sim, devem ser observados. Que legal, Cris. Vou até falar aqui alguns aqui que eu anotei. Você falou, ó, ansiedade, cansaço pertinente, estresse, né? Não controle dos sentimentos, dos pensamentos, né? Sentir que algo realmente não está legal, né? Não controle dos pensamentos, né? Ainda mais num mundo cada vez mais acelerado, informações chegando a gente a todo momento, principalmente para quem está reagindo Todo e não momento. antecipando, né? Reagindo a tudo que está vindo de fora. Eu costumo até dizer, né, entre a maioria, eu posso dizer, a maioria das pessoas, elas têm o processamento de um input, entrou informação, e output, saiu informação, né? Ela recebe, ela já coloca para fora, e uma maneira inteligente de estar se trabalhando eu tenho que ter o input, eu tenho que processar, ou seja, eu tenho que pensar essa informação e eu posso ter o output, eu colocar para fora. Só que muitas pessoas, e até a própria forma mesmo quando a gente é educado, a forma como a gente é criado é muito baseado nisso. A gente recebe e já coloca para fora, muitas vezes sem se parar, sem perceber o tempo realmente. Se a informação que a gente recebeu é verdadeira, se a informação que a gente recebeu faz sentido, e principalmente as informações intangíveis, mentais. Às vezes a própria história que a gente está contando para a gente, até que ponto que essa história é uma história verdadeira? Da onde que essa ideia ela está saindo da nossa cabeça, entendeu? Isso, Porque grande parte, por exemplo, até quando a gente fala do sim. sintoma ali, que se fala de ansiedade, por exemplo, ansiedade é ausência da presença, é medo do que vai acontecer no futuro, né? A gente fica ansioso pelo futuro. É muito É provável a uma gente ficar ansioso pelo preocupação. preocupação, exatamente, do que vai Uhum. acontecer, do que vai acontecer para frente. Então, quem de vocês aí tiver com esses sintomas ou com empilhamento desses sintomas, porque às vezes pode ser que a pessoa está tendo vários desses sintomas, não apenas um Sim, deles, mas sim. empilhado. Então, imagina o estado mental, psicológico, fisiológico da pessoa que está com esses sintomas empilhados, não apenas tem Uhum. um, né? Porque eu tô com um aqui, por exemplo, tô me sentindo, sei lá, estressado. Poxa, às vezes o estresse ele pode ser por conta de um projeto que está acontecendo agora, às vezes pode ser um desafio que está se passando e tal. Agora, pô, tô estressado tem 3 anos. Opa, calma aí, tem alguma coisa que está vivo estressado. Todo dia tô estressado. É mais do que um sinal vermelho, mais que um alerta vermelho Isso, que acendeu aí, né? exatamente. Então você Exatamente, compartilhou aqui exatamente. vários sintomas, né, Cris? Muito bom. O que você pensa que pode ser os primeiros passos, né? Eu vou até pedir para o pessoal. Pessoal, aqui embaixo tem acho que duas cartinhas, assim, parece que elas estão sobrepostas. Se você quiser deixar alguma pergunta, deixa nessa cartinha que depois a gente consegue A responder gente para vocês aqui até o responde. final, tá?
Uhum. E quais que você pensa que pode ser, Cris, se as pessoas estiverem percebendo esses sintomas, tá? Quais podem ser os primeiros passos que essas pessoas podem dar para elas começarem a resolver tudo isso? Ou para, de repente, ela começar a resolver alguma das coisas. O que você pensa que ela pode fazer primeiro? Tiago, eu separei aqui para poder ser mais didático. Legal. Eu separei em pilares, tá? Então vamos lá. Ótimo. Pilar mental. O que que a gente precisa pensar? Como é que a gente pode agir para combater isso, para poder se centrar de novo? Então eu falei essa palavra, então assim, é preciso olhar para dentro, tá? Então assim, a gente busca muita coisa fora. Eu preciso da ajuda de alguém, eu preciso seguir alguém que vai me ajudar. E a gente trabalha com isso, a gente sabe o quanto a gente às vezes é procurado, inbox, a pessoa pergunta e tal. Ok. Mas primeira coisa, eu preciso olhar para dentro para saber como é que tá, como é que eu tô. Será que eu sou ansioso? Será que eu sou estressado? Como é que estão os meus pensamentos? Porque a gente coloca muita coisa para dentro, né? É informação do Uhum. Instagram, é informação do YouTube, é informação da televisão, é informação do mundo real. Então a gente está sempre sendo bombardeado de informação. Agora, como que eu estou? Como é que está o meu olhar interno? Uhum. Então a gente pensa assim, ó, tem um diário para poder anotar isso, a gente sabe como é importante a gente escrever, né? Legal. Como é que eu tô me sentindo? Então, assim, ter essa consciência do que eu sou, de quem eu sou, do que eu tô sentindo. Eu acredito que esse é o primeiro passo para a gente buscar uma ajuda daí direcionada naquilo que a gente precisa. Legal. Outro dado importante, eu sei que parece clichê, tem tanta gente falando nisso, mas assim, a meditação é uma maneira da gente poder equilibrar os nossos pensamentos. Então, assim, o hábito de meditar faz com que a gente desenvolva mais foco, mais clareza, tá? Então, eu acho que esse é um hábito que a gente tem que ter, certo? Se eu não medito, eu me sinto outra pessoa se eu não medito de manhã. Eu também. Eu me Eu tenho que sinto outra meditar. pessoa. Eu também. Rapidinho, deixa eu dar uma sugestão em relação à meditação. Por Hum, mais que pareça, clichê, se falar de meditação, eu penso que as pessoas ainda não entenderam. Ainda não entenderam realmente o poder. É porque aquele negócio também, né? Só vai entender quando começar a fazer, começar a explicar. Eu acredito que assim, meditação é tipo atividade física há 50 anos atrás era algo que as pessoas elas tinham dúvida da sua da sua da importância de se fazer atividade física, sabe? Há 100 anos uhum, atrás, então, mais ainda, né? 100 anos uhum, atrás as pessoas tinham uma ideia tipo assim, cara, sei lá, se eu correr, se eu ficar me abaixando, eu gasto meu corpo, né? uhum. Né? Tipo, como que eu vou acelerar meu coração e, tipo, eu vou estar gastando, eu vou viver menos se eu fizer isso, né? E hoje em dia a Isso. gente sabe o quanto que a atividade física ela traz para a gente benefício. E por mais que as Uhum. pessoas saibam que a atividade física traz benefícios, isso não quer dizer que elas façam. Tem muita Exatamente. informação. Só que se a gente compara Uhum. a atividade física, a quantidade de pessoas que praticam atividade física hoje, relacionadas a 10, 15, 20, 50 anos atrás, o número relativamente maior do que o período atrás. Assim, mesma coisa a meditação. Eu acredito que a meditação, no futuro, daqui uns 30 anos, talvez, vai ser algo tão, tão utilizado, tão feito, que é como se fosse atividade física realmente Sim. da mente, entendeu? É uma atividade, Uhum. se fosse comparar, né? E isso faz parte realmente de um processo de mudança de paradigmas, mesmo das pessoas começarem a entender. Eu entendi isso, eu já pratico meditação provavelmente desde 2016, é, Nossa. diariamente, assim, né? Hoje, nos últimos tempos, diariamente. E realmente, assim, eu acredito que cada vez mais a gente tem que falar disso. As pessoas têm que Sim. tomar consciência disso realmente, porque te deixa no estado presente, faz você conseguir ter um maior controle mental, faz você conseguir ter um maior controle de gestão das tuas emoções, dos teus sentimentos, e até Uma grande parte clareza, dos né? sintomas, né, do que você também colocou ali,
às vezes faz a pessoa perceber que ela está tendo aquilo, né? O olhar para dentro, às Isso. vezes na meditação pode também estar trazendo isso. Então, muito bom você Uhum. falar da meditação. Eu sou um super incentivador da meditação. Então, quem tiver aí que ainda não medita, vai procurar um pouquinho sobre, sabe? Tem até, inclusive, Aproveita. alguns, né? Tem alguns áudios meus no YouTube de meditação guiada que pode te ajudar também a, sabe, às vezes no início não ter nada, só parar, mas eu paro, eu fecho os olhos e o que acontece? Eu não consigo parar de pensar, não tem que parar de pensar. Talvez um dia a gente faça algum conteúdo mais relacionado a essa questão. Legal, então você falou que algum dos passos para poder resolver é a parte mental. A pessoa está mais, né? Ela Uhum. tenta realmente aumentar, olhar para dentro, ela tem um diário, como se sente, quem eu sou, a meditação. E o que mais que você pode compartilhar aí dos primeiros passos para quem está buscando essa busca de mais sentido na vida, de ter né, um trabalho com mais propósito Mais também? propósito. Pessoal, assim, ó, a prática, você comentou, eu vou reforçar aqui, a prática da atenção plena é muito importante para a gente ter Legal. mais saúde. Então, assim, com a meditação, é que na verdade elas são correlacionadas, né? Com a meditação, a gente aprende a ter uma clareza e um controle mental, mais foco, e a atenção plena, o que que é? Nada mais é do que você está plenamente focado, plenamente Uhum. presente na atividade que você está realizando. Aí você aumenta a produtividade, você aumenta o seu engajamento, você trabalha, você faz mais rápido e a coisa acontece com muito mais fluidez. Então, a Uhum. Muito atenção legal. plena é um outro detalhe, né? Uhum. Alimente o seu cérebro, outra coisa também, alimente seu cérebro com algo que realmente te faça bem, né? Essa história da gente ficar ouvindo notícia, coisas apocalípticas o tempo todo, informação, gente, tem que ser de qualidade. Então, assim, cuidado com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente escuta, isso também afeta o nosso emocional, tá? Sempre boas leituras, né? São sempre. Eu peguei aqui uma aleatória que a Uhum. gente falou, né? O Thiago fala Muito no curso bom. dele. Então, assim, Armas Excelente. da Persuasão, por exemplo, é uma leitura. O que eu quero quis dar de exemplo aqui é assim, ó, escolha bem aquilo que você vai ler, tá? Uhum. Porque tem muita coisa boa, tem muita coisa mais ou menos, né? Uhum. A Vou prática. complementar um aí. Oi, Vou complementar por um aí, favor. Cris. Um Hum, bem simples e está aqui onde você está assistindo esse conteúdo. Vê bem quem você segue aqui no Instagram, entendeu? Porque às vezes a gente se também. identifica, talvez, sei lá, pessoas que talvez hoje não estão mais trazendo para a gente, sei lá, publicações, ideias, conteúdos que estão alinhados com o que a gente está querendo aprender, entendeu? Então, tudo que é informação que a gente recebe de uma maneira ou de outra programa. Tudo que é informação que a gente recebe projeta imagens na nossa mente. E projeta sentimentos, e projeta ações, e projeta resultados, entendeu? Então, quem tiver por aqui também, veja bem quem você anda acompanhando, quem está te alimentando também de informações diariamente, né? Então, fica aí mais uma sugestão. É, perfeito, Thiago, eu já ia falar, porque assim, ó, tem um sentimento que as redes sociais estão gerando, e a gente precisa falar disso, tá, gente? Que é o sentimento da comparação. Então, assim, eu olho aquela pessoa. Ela vai postar a melhor fase dela. Ninguém vai postar assim, algo, eu não tô legal hoje, pessoal, né? A não ser aquelas pessoas que realmente te contribuem com conteúdo que te agregue. Agora, aquelas pessoas que vão postar, viajei, comprei, fiz, aconteci. Cara, isso gera um sentimento de inferioridade nas pessoas. Tipo assim, eu olho pra minha vida e falei, Fala, pô, que merda! várias vezes, que merda que eu tô vivendo, cara. Ela tem o marido perfeito, ela tem a vida perfeita, ela tem a roupa perfeita, ela tem o sapato. Olha quanto sapato a A mulher melhor tem. comida, tá no melhor restaurante, tem os melhores Né? amigos, faz as Isso! melhores viagens. Que vida é essa que eu tô tendo? Aí tu começa a olhar e nada mais faz sentido, porque tu pensa assim, meu Deus, a minha vida comparada com a daquela pessoa é uma porcaria, uma Uhum. merda. Desculpa, né? Perdão a palavra aqui. Mas é. Mas é. Então, assim, aí o que que começa? Eu começo a me desvalorizar, eu começo a não valorizar as minhas pequenas vitórias, eu começo a entrar no ciclo de ansiedade, porque eu quero ser igual àquela pessoa, né? Uhum. Aquela influencer, aquela. Então,
Cuidado, né, pessoal? Muito cuidado, né? E aí a gente se cobra aquele corpo perfeito, aquela roupa perfeita. Uhum, Ela tem, eu tenho que ter também. Mulher sofre muito disso, né? E o uhum, corpo sente, as emoções sentem. total. Então, cuidado com o que a gente segue, né? Isso é Muito bom, verdade. muito Muito bom. verdadeiro, né? Até porque a gente, nas redes sociais, as pessoas pegam apenas um fragmento da realidade de Isso. outra pessoa, né? Então, às vezes, ali, uma foto representa, às vezes, segundos do que foi uma experiência ali de alguém, né? Então, e É, às vezes a pessoa tira todo um contexto sobre o que parece ser aquilo apenas de fragmentos, né? Então, a programação linguística fala, né? O mapa não é o território, né? Então, o ali mapa não é o território. É o que verdade. você está vendo É aí não é o verdade. que parece ser, né? Tipo, é só um É. pedacinho da realidade. Muito bom, Cris. Então, Vai lá, mais o filtra que você pode bem. comparar aí? Mais o que você pode Gente, compartilhar em relação a passos aí para quem vamos está lá. nessa busca? Buscando, né? Existe um pilar da nossa vida emocional, que é o pilar espiritual. Eu não estou aqui para falar de religião, não é o meu objetivo, mas a oração, a busca do divino, a busca do extraordinário, né? Não sei qual o termo que você usa, então essa conexão, vocês usam, né? Essa conexão com Deus, com o universo, é muito importante, tá? As pessoas espiritualizadas, as pessoas com fé, elas são pessoas que elas se deprimem menos, são pessoas que têm uma maior resiliência, isso é um dado importante, porque a felicidade, pessoal, não é só assim, eu tô sempre feliz. Ninguém é 100% feliz. Isso não Uhum, existe, isso é utópico. O que é a felicidade, Tiago, no trabalho, na vida de uma maneira geral? A felicidade é você ter momentos bons e ruins, mas nos momentos ruins é você ter capacidade de bater lá no fundo do poço e pular e voltar para cima. uhum, Se chama resiliência. Então, uhum, assim, pessoas com uma espiritualidade praticante são pessoas que têm mais equilíbrio, mais resiliência e vivem melhor. Então, assim, busque a sua espiritualidade, né? Busque aquilo que você realmente acredita, de fato, aquilo que te impulsione para o alto, sabe? Que te puxe para o alto, né? Que te puxe para cima. Então, eu muito acho que esse é bom. um detalhe bem importante para a gente pensar, tá? É um pilar, gente, é um pilar, assim, muito importante. É, em relação a físico agora, eu quero te dizer assim, primeiro detalhe que a gente tem que pensar, respeite o teu relógio biológico, tá? Esse é um detalhe que a gente vê muito, assim. Então, assim, pessoas que dormem cedo, pessoas que acordam cedo, pessoas que respeitam o seu relógio biológico, vivem com mais saúde, vivem melhor. Então, a gente tem sim que respeitar o nosso relógio biológico, horário de sono, rotina para dormir, rotina para acordar, tá? Então, são pessoas que produzem mais, que trabalham melhor. Contato com iluminação natural, tá? Sabe, deixa a luz do dia entrar. São pessoas que têm mais produtividade cientificamente comprovada, produzem mais, fixam mais a vitamina D, então tem menos processos depressivos. A vitamina D ela está ligada com a depressão e ela também está ligada com a imunidade. Então, trabalhar sem a luz externa, ela desgasta muito o nosso mental, o nosso intelectual e o nosso físico. Então, a gente tem que trabalhar assim com a luz do sol, com a luz externa, com o verde. Então tem uma plantinha do lado, né? A gente Legal. chama de biofilia, né? Que é essa relação com o natural. Então isso é importante. Fazer pausas durante o dia, pessoal, tá? E pausa não é parar de trabalhar e ir pro Instagram, tá? E desculpa, a gente trabalha com o Instagram, Thiago, mas eu tenho que falar. Aham, Pausa é você sair daquele ambiente, é respirar um ar puro, é colocar o pé para fora do escritório, seja no home office, seja no uhum, escritório normal. muito bom. Se você puder abrir a janela e ter esse contato na sua pausa, se puder fazer um alongamento, estimular a sua circulação sanguínea, então mexer as pernas, mexer a panturrilha. A panturrilha é o nosso segundo coração, então a gente passa muito tempo sentado, então o sangue ele não circula adequadamente, a gente não consegue oxigenar os tecidos, então quando a gente levanta, a gente movimenta as pernas, faz um movimento, faz um alongamento, a gente otimiza a circulação sanguínea.
e o nosso corpo Nossa, responde excelente. melhor, tá? Então, isso é uma coisa importante. E uma coisa que eu falo sempre é assim: se você tiver a oportunidade, pessoal, de fazer pausas com trabalhos Ah, que lindo. manuais, tá? É super importante. Então, olha, duas coisas que eu faço, tá? Que Eu tenho um legal, caderninho, Cris. eu tenho um caderninho aqui de pintura, tá? Então, até o Romero Brito, agora na quarentena, ele disponibilizou em PDF uns negocinhos pra gente pintar. Ah, que Essa aqui legal. Não sabia, não. ele disponibilizou gratuitamente. Depois eu te mando, é muito lindo. Aí você baixa e imprime. Por quê? Quando a gente trabalha, faz uma atividade manual, o nosso cérebro estimula outras áreas e ele Uhum. relaxa. Por isso que aqueles caderninhos de pintura, eles fizeram tanto sucesso, né? Porque realmente eles relaxam o nosso cérebro. Outra atividade manual é recortar, tá? Eu deixei minha tesourinha aqui. Então, assim, ter o hábito de recortar, sabe? E isso, Thiago, cientificamente estimula uma memória emocional da infância. Uhum. Então, quem, quando criança, nunca pintou? Quem, quando criança, nunca recortou? Né? Nunca trabalhou com recorte, com cola? Então, isso é importante porque reforça uma memória emocional. E aí, a gente passa a ser mais criativo, a gente passa a ser mais saudável, a gente passa a ter outra percepção. Alguém falou do Muito quadro dos legal. sonhos. Recorta, coloca no quadro dos sonhos. Faz seu holograma visual, tá? Então, assim, sim, a gente tem que estar equilibrando esses dois lados do nosso cérebro. Então, assim, pausa, atividade manual, olhar para fora, se movimentar. É saudável, é imprescindível para a gente realizar o nosso trabalho com mais saúde, tá? Muito Seja legal, Cris. em office ou Incrível. não. Olha, páginas e páginas aqui de anotação. Olha Eu só, também. muito legal. Você, nossa, quanto valor isso, tudo que você está compartilhando aqui com a gente, muita coisa prática realmente de ser feita, né? Que é realmente algo que eu amo demais, quando se tem atividades práticas mesmo que as pessoas possam pegar e fazer a partir É, de agora, entendeu? Hoje, é. agora está começando o dia aí para você aí, cedinho, 10 e pouca da manhã, você já tem várias coisas que você pode fazer hoje, você pode começar a fazer Agora. agora, entendeu? Uhum. Você falou aí, né, dessas pausas, né? O meu relógio aqui, sempre quando é tipo a hora e 50, por exemplo, daqui a pouco 10h50, ele vai me mandar com um lembrete aqui para ficar em pé pelo menos 1 ou 2 minutos. E esse Isso período também. de tempo, para mim, é o período de tempo que às vezes eu me desconecto mesmo do Isso. trabalho ou alguma coisa. Eu falo, nossa, deixa eu soltar um pouco aqui o que eu estou fazendo e tal, para poder ficar em pé, até para poder circular mesmo o sangue no corpo também, né, e tal. Já fica Isso também a aí. sugestão aí para as pessoas. Às vezes, a gente pode não lembrar dessas pequenas coisas assim de uma maneira tão tipo, não está acostumado, talvez a gente não lembre. Então, Não uma tá coisa que pode ser automatizado feita, ainda. né? Coloque lembretes no teu telefone para você poder fazer isso. Por exemplo, coloca aí. Às vezes, né, quem tem iPhone pode falar com a Siri. Siri, coloque um lembrete para mim às 10 da manhã, às 5 da tarde, às 8 da noite, sei lá, sobre respirar, sobre pintura, sobre fazer recortes, né? Ou sobre fazer pausas, né? Então, isso são pequenos lembretes também que você pode colocar no teu Ó, telefone. Thiago, o pessoal não pode Outra aí, esquecer de ó. botar esse lembrete aqui, ó, Esse daí, gente, pelo amor de Deus, beba água. tá? Deixa eu dizer, o nosso cérebro, ele gasta de 25 a 30% da nossa energia, ok? Ele é gelatinoso, ele trabalha com 89% de água, ele é aquoso. Uau. Então, ele desidrata muito rápido. Então, a gente precisa, ó, tomar água. É. E é legal você falar disso, falar da água, porque grande parte das vezes que as pessoas pensam que elas estão com fome, na verdade elas estão com sede. Com Elas estão com sede. sede ou Uhum, com falta de oxigênio mesmo. Então, uhum. também então perceba isso. Às vezes você está com fome ou você está com sede. Bebe um copo d'água, né? Provavelmente você vai Aí você perceber vai que, ter. né? Às vezes eu me acordo assim, né? Quando eu estava buscando emagrecer, ficar, né? Estava bem acima do peso. O processo mesmo de começar a colocar água na minha rotina mesmo, né? Garrafa d'água, copo d'água grande perto de mim, para poder ter acesso. Ó, isso aqui é garrafa, né?
já está acabando já tomei mais de uma dessas aqui já hoje, então daqui a pouco já enche outra. Sei lá, durante o dia deve ser mais 8, 10 garrafas dessas daí, deve dar uns 3, 4 litros d'água mais ou menos. Fez total diferença também para mim e de pensar também que grande parte do nosso corpo é feito de água, né? Então, se eu não me engano, o corpo do homem é cerca de 60, 65% de água, da mulher um pouco menos composto de água. É. Então, fica aí, né? A gente Bebam coloca em água. torno de 70%, assim, para arredondar, sabe? Mas Uau. varia com a É. bioimpedância de cada um. É muita água que a Uhum. gente precisa. Os grandes Muita órgãos água. todos precisam de muita água. Uhum. Intestino, estômago, pulmões, Uhum. músculos, articulações, tudo Total. precisa de água. Então a gente tem que Incrível. tomar água, assim, Uhum. Muito bom. né? Cris, para a gente ir partindo aqui para a nossa conclusão, né, você deu Uhum. várias ideias práticas do que fazer, né? E do que fazer em relação tanto à parte psicológica, ali para se ter um trabalho com mais saúde, um home office com mais saúde, principalmente nesse momento agora de É. quarentena, né? Aí que está todo mundo vivendo, grande parte da população mundial está vivendo. E em relação à parte fisiológica, agora, rapidamente, em uns 5 minutos para Rap- a gente concluir. Tá. O que você Eu vou pode ajudar resumir, as gente. pessoas fisicamente falando, assim, em casa, né? Tá. Relacionado à postura, relacionado a. Não sei, você que sabe realmente o que você vai ensinar a gente em relação a isso, Tá. mas na parte Eu fisiológica, o vou. que você pode ajudar a gente nessa Tá. parte? Pessoal, eu vou resumir, tá? Vou resumir aqui rapidamente. Então, Legal. primeira coisa, vou começar de baixo para cima, tá? Ok. Então vamos lá. Primeira coisa, pés apoiados no chão, tá? Quando a gente trabalha, se a gente não consegue apoiar os nossos pés no chão, a nossa coluna lombar, ela se sobrecarrega. Então é importante que você deixe os seus pés apoiados no chão. De duas formas a gente consegue fazer isso, ou com uma cadeira com regulagem de altura, né? Uhum. Então, se você tem, regula para você poder ficar com o pé no chão, ou se você não tem, tem uma cadeira fixa, tá usando a cadeira da cozinha, coloca, às vezes, uma caixinha, alguma coisa, Uhum. improvisa algo que você deixe os Sim. seus pés apoiados. Isso é a Uhum. primeira coisa. Legal. E os pés, eles precisam ser intercalados com as pausas, então com o movimento. Se você ficar sentado ou em pé o dia todo sem se movimentar, a circulação sanguínea ela vai ficar comprometida. Então você precisa se movimentar, a gente já falou disso. Subo Uhum. mais um pouquinho, o quadril. Gente, o quadril ele também precisa de movimento. Se você ficar com ele contraído por muito tempo, aquele ângulo ali passa muita veia, ele passa muita artéria. Então, se ele ficar comprimido, ele não vai circular direito. Então, levanta, movimenta o quadril também, tá? Chegamos na coluna. Duas coisas para nossa coluna. Uma, abdômen contraído. Abdômen contraído o tempo todo. O abdômen, quando ele contrai, ele faz uma camada protetora em frente à coluna, tá? Então, assim, a gente precisa manter ele contraído. Se você soltar o seu abdômen durante o dia, né, ou sentado ou em pé, a coluna ela desforma, ela desfaz a sua curva. Então, o abdômen ele tem que ficar contraído. Porque Legal. a gente precisa respeitar as curvas da nossa coluna, Thiago. A nossa coluna ela não é reta, ela tem Uhum. curvaturas. Então, a gente precisa respeitar essas curvas. Para você respeitar a sua curva também, aqui vem a segunda orientação importante. Quando você estiver sentado, apoie a sua coluna lombar, pelo amor de Deus. Mantenha a sua coluna lombar apoiada. De que forma? Né? Você pode ter uma cadeira com aquela curvinha aqui na região da lombar. A lombar é essa parte de baixo aqui da coluna, a Ok. parte final da coluna. Ou você coloca uma almofadinha ali para você Uhum. poder manter a coluna apoiada. Não Subir. ficar, tipo, corcunda para frente, né? Isso, nem assim, ó. Nem muito assim, Entendi, ó, tá? entendi. Retinho. Todo Por quê? jogadão, tá? Tudo. Porque assim, Legal. a gente tem que tentar, vou ficar aqui de lado para mostrar, a gente tem que tentar manter a curvatura fisiológica da coluna, respeitar a curva fisiológica. Então, olha só, eu tô respeitando aqui, aqui eu já não tô. Uhum. Então, eu faço uma inversão da minha curva. Então, é importante a gente manter a curva fisiológica. Subir Legal. mais um pouquinho. Como que eu mantenho a minha curva fisiológica aqui do pescoço? Evitando, vou pegar meu note aqui, essa posição aqui, ó, tá? Então, como é que eu posso adaptar o note? Subindo a altura do note e deixando ele se você botar uma régua aqui, você vai ter mais ou menos um traço de como é que tem que ficar os seus olhos. Então, porque eu não posso ficar nem com o pescoço assim, nem com o pescoço assim por muito tempo. Eu preciso ter uma curvatura fisiológica.
tá? Então, assim, sobe o seu note, tá? Existem, pessoal, apoios de notebook que você pode comprar. Se você não quiser investir com isso, use livros. Então, coloca o seu notebook apoiado no livro, tá? E você consegue alcançar a altura dos seus olhos. Importante, adapte um mouse e adapte um teclado, porque você não pode ficar com o braço erguido, ó, senão você vai sobrecarregar o ombro. Então, faz isso, levanta a altura do mouse, adapta o teclado e adapta o mouse, tá? Sobe a altura do monitor. Esse é um detalhe importante. Top. Braços sempre apoiados na mesa ou no apoio de braço da cadeira. Nada de trabalhar, pessoal, com o braço assim, ó, erguido aqui. O braço tem que ficar 90 baixado aqui. Ombros relaxados, tá? Ó, a diferença da gente trabalhar, pessoal, com o ombro assim, ó, tá contraindo tudo aqui, ó. E com o ombro assim. Legal. Ok? Relaxado. Outro cuidado, e a última coisa que eu vou falar em termos de fisiologia, é em relação aos nossos olhos. A gente está toda hora em contato com tela, o tempo todo. Então, os olhos, pessoal, eles acabam fadigando com muita facilidade. Chama fadiga visual. Isso é uma realidade, assim, muito séria que a gente tem hoje. Então, por quê? Porque o olho resseca por falta de piscar. Quando a gente está muito na tela, a gente esquece de piscar. Tá? Isso é inconsciente, então a gente precisa piscar os olhos com mais frequência para poder hidratar. Toda vez que eu pisco, eu lubrifico o meu olho. E eu preciso, a cada 20 minutos, desviar o meu olhar da tela e tentar olhar para uma paisagem natural ou para um verde. Então, se você tiver o hábito de ter uma plantinha, ó, uma plantinha aqui na sua mesa de trabalho, a cada 20 minutos você olha para ela, descansa o olhar e volta para a tela. Isso. Muito top. Teria muito mais coisa para falar, mas agora. Muito bom, Cris. Ó, impressionante. Quem gostou aí, deixa o comentário aí, deixa o coraçãozinho aí, que, meu Deus do céu. É Muita muita coisa né? anotada aqui. Que aula incrível, bom demais. Show, Cris, para gratidão, Thiago. a gente poder concluir, eu quero te pedir o seguinte aqui. Quem gostou aí, deixa aí os comentários aí falando como é que Agora foi tá para vindo. você. Gratidão, Que legal. gratidão, Muito pessoal. bom, né? Muito bom. Obrigada pela Cris, oportunidade. compartilha as suas considerações finais sobre tudo que a gente falou hoje aqui. Se tivesse assim, uma mensagem final que você quisesse deixar aqui, que você queira deixar para quem esteve aqui com a gente aqui ao vivo, para quem está, de repente, assistindo isso no replay depois. Deixa a tua consideração final aí com base em tudo que foi falado, por favor. Gente, minha consideração final é assim: vamos nos manter alegres, vamos buscar algo que realmente alimente a nossa alma, não apenas coisas superficiais, não aquelas coisas que vibram a gente lá para baixo. Vamos buscar aproveitar esse momento para nos evoluirmos como pessoas, sabe? Buscar ser mais solidários, buscarmos ser mais amorosos com aquelas pessoas que a gente convive todos os dias. E vamos deixar aquilo que não agrega de lado. É só isso que eu queria dizer. Acho que essa mensagem do mundo hoje, acho que isso não está acontecendo por acaso. Acho que a gente precisa rever os nossos conceitos, as nossas crenças, a nossa vida e aquilo que nos faz feliz. Então vamos aproveitar esse momento para olhar para dentro. É só isso que eu queria dizer e agradecer, Thiago, por estar aqui, tá? Muito obrigada, tá? Gratidão. Sempre que quiser, é só chamar, que a Que gente está legal. aqui. Que legal, Cris. Olha, obrigado demais, Tá? tá, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade Imagina, de estar imagina, eu que te compartilhando agradeço. aqui, compartilhar seu conhecimento, compartilhar sua sabedoria, seu Imagina, gente. profissionalismo. Eu tenho um orgulho muito grande de ter você com a gente no nosso grupo de Eu mentoria. também, adoro. Que legal. Você falou, né, sobre as Adoro. pessoas se conectarem. Eu lembrei, agora você falando, né, bem do nosso último encontro, né? Foi um encontro bem Foi. humano, bem, sabe assim, bem mesmo de aprendizado mesmo, sabe? Eu acredito que esse momento agora de pandemia, esse momento de tudo que vem acontecendo, de uma forma ou de outra, tá fazendo as pessoas começarem a perceber muitas das coisas que estavam se deixando passar batido para um lado e para o outro, e a gente está tendo uma oportunidade de se reinventar de uma maneira cada vez mais humana mesmo, né? Então, eu É, acredito que todos
todos os desafios que surgem para a gente, bem realmente para a gente poder se desenvolver, para a gente poder crescer espiritualmente, intelectualmente, como pessoas. Então, desejo muito sucesso para você também do outro lado. Obrigada, obrigada. Gente, E eu sou quem aluna não do Thiago conhece a agora. Cris, vai lá seguir o trabalho dela lá no Insta também. Ah, gente, isso, @Cris Cantelli com E no final. Eu queria Isso, agradecer para o Thiago. Deixa eu falar um pouco de você agora. O Thiago é por uma favor. pessoa incrível. Eu sou aluna dele no Coaching pelo Mundo. E sou aluna, ele é meu mentor, eu sou aluna da mentoria dele. E eu estou preparando meu depoimento, porque ele é incrível, ele está me ajudando muito, muito, muito. Ser uma pessoa disponível, uma pessoa humana em primeiro lugar. Sabe aquela pessoa Gratidão. real que realmente te ajuda? Thiago, é tudo isso. Adoro demais o teu Gratidão. trabalho, tá? Gratidão, Obrigada. gratidão, Cris.